Linha de Frente. Olá, eu sou Fernando Capês e está começando agora o Linha de Frente, o programa mais polêmico da TV, rádio e YouTube. Hoje os nossos convidados são Alessandro Negão, ele não perdoa, tem posições fortes sobre tudo. Nosso querido Alexandre Bissoli, o jurista da mesa. Bruno Musa, com os seus programas tão instrutivos e polêmicos. E a Juliana Frattini, a doce Juliana, que está vestida de preto, mas tem alma vermelha. Muito bem. Pessoal, sexta-feira foi o dia D para a equipe econômica do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o presidente Lula para apresentar e discutir os detalhes da proposta da nova regra fiscal, que substituirá o teto de gastos. Que medo! Também participaram da reunião o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro de Gestão, Inovação e Serviços, Esther Dweck, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O mecanismo, como será, ainda mantido sob sigilo, é a maior aposta do governo para reduzir o déficit das contas públicas, hoje estimado em nada menos que 231,5 bilhões de reais. Se essa é a maior aposta, vamos ver, hein? Segundo a Folha de São Paulo, a nova regra fiscal reacendeu em Lula o temor de repetir os erros da gestão Dilma Rousseff, que deu uma guinada na política econômica no início do seu segundo mandato e acabou perdendo o apoio popular e político. A preocupação do presidente é ser acusado de estelionato eleitoral, após fazer uma campanha com promessas de colocar o pobre no orçamento e dar fim ao atual teto. Para conter as despesas, a proposta da equipe econômica poderia ainda sofrer alterações no Palácio do Planalto. Essa é a grande aposta, hein? É a nova regra fiscal. Tá com muita esperança, Alessandro Negão? Nenhuma, zero. É engraçado a gente ver na própria notícia dizendo que Lula pode cometer estelionato eleitoral. Qual político desse país não comete estelionato eleitoral? E não é porque ele está com a má vontade de tentar fazer alguma coisa, e sim porque as promessas em tempo de campanha são muito absurdas. Mas é que aparentemente o brasileiro gosta de ouvir, são promessas absurdas, né? Na verdade, eles falam assim, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, o Alckmin vão se reunir com Lula como se Lula estivesse morando no alto da pirâmide e eles tivessem que marcar a hora com ele. É óbvio que eles já estão conversando sobre isso há muito tempo, eles estão querendo inchar o Estado mais ainda, só que precisam de uma autorização para poder pagar esse inchaço. O arcabouço fiscal é mais ou menos isso. Explode-se o teto de gastos e tenta achar ali jeitinhos de você meio que colocar isso no papel, que vai ser bonitinho você estourar todas as contas públicas, afinal de contas, o pobre será colocado no orçamento. Eu, sinceramente, estou esperando o pior, mas não estou esperando o pior porque, nossa, Alessandro, você já está com a sua pedra da moralidade pronta para atacar no presidente. Não, não é por isso. É porque tanto o presidente Lula quanto todos os outros que estão ao seu redor, principalmente o presidente, ele está falando o que ele já vai fazer, ele já está falando há muito tempo. Lula não está escondendo nada de ninguém. Lula não mentiu na sua campanha. Ninguém pode dizer para ele que ele está fazendo estelionato eleitoral, porque hoje ele está colocando em prática tudo o que ele falou que ia fazer na sua campanha. Ele já está dizendo que vai ser mais do mesmo, que ele vai repetir as coisas que ele fez no passado. Aí eu pergunto para você, meu amigo, você lembra como foi? Porque não faz muito tempo. Às vezes a gente fala do presidente Lula, da época em que o PT esteve no poder, da própria ex-presidente Dilma Rousseff, parece que foi lá, antes da ditadura, né? Antes de 64. Não, foi outro dia. Na régua da história foi ontem. Então se prepara você que está aí em casa aí, entendeu? Já começa aí, sei lá, a comprar os seus dólares, porque provavelmente o dólar vai acabar subindo mais ainda, e vamos se preparar porque esse navio está prestes a afundar. Bom, o Alessandro Negão está um pouco pessimista, que na verdade a gente tem a regra do teto fiscal, tínhamos pelo menos, em que o governo não podia gastar mais do que havia gasto em 2016, corrigido pela inflação.
atualizado monetariamente. Isso provocaria um total reequilíbrio das nossas contas. Agora, Alexandre Bissoli, essa âncora fiscal serviria em tese para impedir que os gastos excedessem a receita. Como é que será que vai funcionar? Como é que se faz isso na medida em que não se quer obedecer o teto constitucional e busca-se uma outra forma? É questão de retórica, de nomenclatura. Como é que você acha que vem essa nova âncora ou arcabouço fiscal, seja lá como queiram chamar? Capês, primeiramente gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas aqui de mesa, cumprimentar a nossa audiência. Olha, você tocou num ponto muito interessante, porque uma grande âncora fiscal que a gente sempre teve, que era o chamado limite de teto de gastos, era a garantia que o governo não ia se endividar mais do que tinha capacidade de arrecadar ou de pagar. Quando isso é quebrado para que promessas de campanha fossem cumpridas, isso poderia e deveria ter sido atrelado a outras medidas que fossem garantir o equilíbrio das contas. Pensa você que está aí na sua casa. Você está lá tendo as suas despesas mensais e você está no cheque especial. Lá no banco está pagando juros altíssimos e com a conta negativa. Você tem algumas perspectivas de superar isso. Uma delas é passando a ganhar mais, que não é mais fácil. Porque nem sempre você consegue ganhar mais. Às vezes você não consegue ter uma outra atividade, não consegue mais fazer hora extra, já está muito próximo do quanto você consegue ganhar. A outra forma é você deixar de gastar e com essa economia conseguir aos poucos ir cobrindo aquilo. O que você não pode fazer é continuar gastando mais e não ganhando mais. Ou seja, o que se discute nesse arcabouço fiscal é como o governo, tendo quebrado o limite de teto de gastos e tentando mostrar que quer fazer uma gestão responsável do ponto de vista fiscal, sem continuar aumentando suas dívidas e ficar no vermelho, quais são essas regras que serão apresentadas para tentar equilibrar essas contas? E aonde isso tem uma repercussão direta em você que está aí nos assistindo? Na taxa de juros. Porque na próxima semana já está marcada a reunião do Copom, que é o conselho que se reúne lá no Banco Central, junto com o presidente, em que pese as cobranças do presidente Lula, do presidente do Banco Central em relação à taxa de juros, ele não decide isso sozinho. Então o presidente do Banco Central reúne um comitê que, analisando critérios objetivos de números do país, e dentre esses critérios, certamente esse arcabouço fiscal será analisado e se ali for apresentado medidas concretas que reduzam os gastos do governo, que possam aumentar a arrecadação e mais, que você desatrele o reajuste automático de alguns gastos ao aumento de arrecadação. Senão você tem aumento de arrecadação, em vez de sobrar dinheiro, existem alguns gastos que automaticamente são reajustados os seus valores quando você tem aumento de arrecadação. Se isso tudo ficar comprovado de uma forma muito exemplar, muito clara, você vai ter o Copom, na semana que vem, podendo reduzir a taxa de juros, e é isso que vai impactar diretamente no bolso seu que está aí em casa nos assistindo. Meu querido Bruno... Otimista. Não, se acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Mas, eu só estou dizendo que para cobrar qualquer posição do Copom a semana que vem de baixa de juros, tem que apresentar um arcabouço seguro. Não existe mágica de baixa de juros sem uma segurança de olhar e falar, olha, você está gastando demais, está arrecadando de menos, e vai fazer o quê? Não vai apresentar nada para regulamentar isso e quer que eu abaixe juros? Então, a baixa de juros na semana que vem está vinculada ao exemplo que o governo federal dará no seu arcabouço fiscal. Bom, Alessandro está um pouco mais pessimista. Alexandre, mais otimista. Agora, meu querido Bruno Musa, eu tenho a impressão, às vezes, que os economistas querem transformar a ciência deles em mais complicada do que na verdade é. Não tem muito segredo. É gastar aquilo que você arrecada, saber gastar, não desperdiçar dinheiro. Quando se começa a criar essas teses, arcabouço fiscal, vamos criar uma âncora fiscal para impulsionar, todo esse palavrório, toda essa retórica aqui, não serve para distrair um pouco? Eu estou curioso realmente para saber como será essa âncora fiscal, porque não tem que ter âncora fiscal, era só obedecer o teto de gastos imposto pela PEC de 2016. Agora, o governo está dizendo que vai fazer frente a uma série de despesas, redistribuição de renda, que é importante. Emenda parlamentar que não acaba mais, 100 bilhões de reais de emendas parlamentares, dinheiro a dar com pau. Meu querido Bruno Musa, qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença e a todos que estão nos ouvindo aqui. Bom, eu acompanho, analisando fatos históricos, eu acompanho o que o nosso querido Negão falou. Eu sou economista, estou no mercado financeiro há 17 anos e quem me acompanha em redes sociais
conhece até um pouco do meu posicionamento, que não é fazer oposição por oposição, é fazer oposição com dados, números e fatos econômicos. Não há nada nesse arcabouço que está por vir que me mostre que o histórico do PT será minimamente responsável. Nada. O gasto estatal sempre cresce, a volta de ministérios já foi clara, a gente vê indicações de tribunais de contas espalhando e aumentando gastos por aí, enfim, tudo que a gente já sabe e a questão não é bater nessa. Mas também eu entendo o que o Alexandre falou, que o Copom depende dessa regra fiscal. Eu não acho que a gente vai ter espaço para derrubar a nossa taxa de juros. E aí, eu vou aprofundar um pouquinho mais o que o Alexandre falou. Algumas pessoas que de repente não entendem muito do mercado financeiro podem dizer, então vamos derrubar essa taxa de juros, porque simplesmente não derruba na canetada. Um pouco antes da gente começar esse programa, eu recebi uma notícia de que o PT já está programando um protesto novo contra o Roberto Campos Neto e contra os juros altos. Não dá para você baixar a taxa de juros na canetada. Já aconteceu em governos passados. O que acontece é que você gera uma escassez de crédito e a taxa de juros volta a subir naturalmente. O que a gente viu essa semana também, o governo, para dar um exemplo, mudou as regras do consignado, que obrigou que eles tenham uma taxa teto para fazer o empréstimo consignado. Até o Banco do Brasil e a Caixa, com mais 10 bancos privados, falaram, então eu não empresto mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse arcabouço fiscal, que sim, eu concordo contigo, tem um nome muito bonito, tem uma narrativa linda, né? Até falaram que voltar impostos é bom para os pobres. A gente vê uma narrativa que, na prática, o cara vai abastecer o tanque dele e ele gasta mais. Então, vamos ser aqui sem nomes bonitos. O que isso significa? Igual na sua casa, você precisa gastar menos do que arrecada, senão você não vai conseguir em algum dado momento se financiar, porque nem o teu vizinho, nem o banco vai te emprestar dinheiro. Um país funciona exatamente igual. Quanto mais endividado é um país, mais caro ele paga para atrair capital, a sua moeda desvaloriza e uma moeda desvalorizada se traduz em inflação. Quem paga com isso? Justamente os mais pobres, que são aqueles que hoje são mais, no meu entender, vítimas desse discurso muito bonito. Bom ouvir isso, porque recentemente a gente está vendo jornalistas e alguns economistas, muito entre aspas, dizendo o seguinte, a inflação aumenta, mas quem vai perder um pouco é a classe média e os mais pobres nem serão afetados. Olha o que ele acabou de falar. É exatamente os mais pobres, os mais afetados. Deixa eu só fazer um ponto, desculpa interromper aqui de novo. O Alexandre até falou que, tentando traduzir o que significa a alta dos juros. Uma moeda desvalorizada, um juros mais alto, encarece o pãozinho que a gente vai comprar na padaria. E se você derruba a taxa de juros na canetada, ou seja, por uma lei ou algo assim, o mercado continua precificando. Então tá bom, então não empresto para você, porque eu empresto para outro país a um preço muito mais baixo. A sua moeda desvaloriza e isso é inflação. O pão encarece. Então não tem segredo, é gastar menos do que arrecada e para isso precisa diminuir a máquina pública, que no Brasil ela é extremamente inchada e ineficiente por natureza. Você baixa os juros, você desestimula a economia popular, as pessoas passam a economizar menos dinheiro, vão gastar mais, consumir mais, aumentando a demanda, sobe o preço, perde poder aquisitivo a população que mais precisa porque ganha menos. Agora, nós vimos aqui o Alexandre Missoli, o Alessandro Negão, o Bruno Musa, e até eu que estou mediando, mas estou dando alguns palpites, e vejo uma certa inquietação na progressista Juliana Frattini. Juliana, você, por favor, que está aqui não se aguentando mais e querendo contestar todo mundo, solta o seu coração e faz o seu discurso. Olá, boa tarde, boa noite, bom tudo para todo mundo, né? Já que estamos disponíveis também na internet e todo mundo vê a hora que quer. Bom, eu ia dizer o seguinte, olha, o governo está hiper pressionado nessa semana em relação às decisões econômicas, até sobre essa nova regra.
Sobretudo porque vocês devem lembrar que saiu pesquisa Quest essa semana. 94% daqueles que foram entrevistados, foram 82 ao todos, executivos do mercado financeiro, disseram não acreditar que a política econômica deste governo vá para um caminho interessante. Então, isso mostra o quê? Que o mercado e governo ainda estão muito, mas muito longe de conseguir chegar num denominador comum. E a questão que vocês colocam a respeito do consumo, né? Você destacou mais isso agora, Capês. O objetivo do governo, que é um governo progressista, petista, qual é? É de fato fazer com que as pessoas sintam que tenham mais poder aquisitivo, que elas consumam. É um governo do consumo. Tanto é que o Lula 2, especificamente, foi um governo que estimulou o consumo em todas as direções. Né? Desde do que fez em relação à linha branca, diminuindo os impostos, os carros, muitas pessoas puderam comprar seus carros, e classes mais baixas, o que elas entendem? Não entendem o mundo com essa complexidade, inclusive que o Bruno aqui explicou, de que é preciso ter uma certa economia, e até o Negão falou também, pensando no futuro, né? Não é isso. A classe mais baixa quer consumir. Classes médias também querem consumir. Então, elas querem, na verdade, que se aumente a demanda. Elas, nesse sentido, são pró-direção do governo, mais do que o mercado. Agora, o que fazer, né? Não se sabe, né, já que não foi anunciado qual será a nova regra fiscal. Então, não dá para falar o que vai acontecer exatamente. Mas a expectativa da população em clivagem socioeconômica é essa. Pessoa pobre, pessoa de classe média quer consumir. E dane-se o mercado, que é o recado que muitas vezes os grupos progressistas dão à imprensa. Bom, tá aí a Juliana fazendo as suas colocações, sempre mais condescendente, sempre mais tolerante, sempre mais, na visão dela, equilibrada. Mas a verdade, minha querida amiga Juliana Frattini, um governo que quer gastar mais do que arrecada, não adianta inventar desculpas ou expressões economicamente difíceis da população entender. Porque quando o pobre, a população e a sociedade sentirem no bolso a gastança, o desperdício, com certeza, se a economia não estiver bem, não há nenhum governo que vai bem. Em toda a história da humanidade, todos os grandes eventos que movimentaram a história, desde a era da antiguidade, a economia esteve sempre como pano de fundo. A Segunda Guerra Mundial, que fala que a causa principal foi a humilhação que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes, não, foi o craque da Bolsa de Nova York, em 29, afundando ainda mais a crise econômica da Alemanha e permitindo que grupos extremistas subissem ao poder, prometendo a salvação. E vimos no que deu. Então, Juliana, a questão aqui que se coloca é, vamos aguardar esse arcabouço fiscal, mas que ele não saia de uma regra simples. Gaste só o que você arrecada. Não gaste mais, não se endivide ainda mais, porque isso vai gerar inflação, a médio prazo, alta de juros e penalizar quem mais precisa com a perda do seu poder aquisitivo. E por essas e outras, vamos passar para o novo assunto aqui, que já está vendo uma coisa extremamente quente, tá certo, Juliana? Só uma coisa, posso? Pode falar. Não, eu acho que vale a pena esclarecer isso para a população também. População de baixa renda, classes médias, de novo, querem consumir. O que o governo vende, né, para a população, e como ele acha que ele vai conseguir mais votos no futuro também, dando a impressão para as pessoas que a vida melhorou. Mas será que é por meio do consumo mesmo que a vida melhora? É disso que se trata. Por meio da economia, né? Juliana. Mas no primeiro e no segundo mandato do Lula, isso deu muito certo. Eu sou testemunha porque tem uma frase que eu sempre digo que é: antes do Lula existiam 3 carros na periferia, Fusca, Brasília e Kombi. Aí depois do Lula você entrou com um monte de outros carros, com também cada um com uma mini bíblia assim, ó, em forma de boleto.
Mas o problema é o seguinte, a Juliana tem total razão no que ela está falando. Pessoal mais humilde, pessoal quer gastar. E não quer gastar hoje em dia só com o que está dentro de casa, quer gastar com o que está do lado de fora de casa. Não quer só a sua parede rebocada por dentro de casa e o tijolo à mostra do lado de fora, não. Quer rebocar o lado de fora. Aí onde você vê um grande problema na periferia, que a periferia se divide em dois. Tem o cara que entende que está na hora de investir, ele aumenta o mercadinho dele, ele compra um carrinho melhor para poder trazer os produtos, e tem o cara que simplesmente vai fazer dívida. Fazer dívida nesse momento é você jogar aquela galera toda na inadimplência daqui um aninho, não precisa nem muito tempo, um aninho. O grande problema é que o Lula não está pensando nem um pouco em emagrecer o Estado, muito pelo contrário, ele está inchando o Estado. O Bruno acabou de falar aqui, lembrou que é só ver o tanto de ministério que teve a mais. Só vou fazer um complemento, eu também concordo que a classe, ela quer consumir, só que tem um problema. Essa classe, quando ela consome, o país, quando gasta muito mais, demora um tempo para os efeitos chegarem. E quando você dá um crédito barato para essa população, consome, a dívida chega. E essa dívida se traduz tem um nome na economia, é inflação. Ela responde como inflação, e a inflação sente mais aquela classe que queria consumir. Então é tudo uma defesa de que precisamos esperar o tal médio e longo prazo, porque o custo chega e ele é muito mais dolorido. Vamos falar agora de meio ambiente, a pauta ambiental. Os primeiros posicionamentos da Advocacia Geral da União não foram bem vistos na área ambiental. Neste início de mandato, as manifestações assinadas pelo Advogado-Geral da União, Jorge Messias, buscam diminuir o enfrentamento de problemas socioambientais que estão sendo questionados no STF. Em nota, o órgão afirma que as manifestações no STF têm o objetivo apenas de informar e atualizar a Corte sobre medidas do governo relacionadas a temas tratados nos processos, que são ações que estão em andamento. A AGU pede que o julgamento de mérito leve em consideração o fim do estado de coisas inconstitucionais em 1º de janeiro de 2023, data da posse de Lula. Como se a troca de comando da União fosse suficiente para corrigir todas as graves distorções ambientais. Alguns ambientalistas acreditam que o posicionamento tem caráter político e é juridicamente precipitado. A intenção do órgão seria marcar no STF a diferença da gestão de Lula com a de Bolsonaro, para não intervir na imagem do atual presidente, principalmente no exterior, onde Lula busca protagonismo. Alexandre Bissoli, é função do AGU promover pauta política e procurar estabelecer ali estereótipos, ou mesmo procurar definir Lula se é ambientalista, Bolsonaro contra-ambiental, ou a função deveria ser estritamente técnica? O que ele quis dizer com essa nota? Capês, ele tenta jogar para a torcida, ou seja, em vez de se prender aos aspectos técnicos dos processos, trazer ali informações técnicas, estudos, embasamentos, principalmente em questões de sustentabilidade, que existe uma grande polêmica, uns puxam para um lado, uns puxam para o outro. O que vai trazer uma solução efetiva? Dados técnicos, estudos, levantamentos, e não esse tipo de discurso político. O discurso político faz da tribuna na hora da sustentação oral, se quiser, mas não nos autos do processo. Não para trazer elementos que não somam em nada na decisão do juiz quando vai analisar, ou do ministro no STF. O que falta é mais efetividade em argumentos técnicos, em dados precisos, para que se busque a solução mais adequada do que discurso político. Discurso político deixa para fazer na tribuna, deixa para fazer em outro momento quando se conduz um processo. Alessandro Negão, a gente espera de um advogado que ele atue nas lides jurídicas. O advogado-geral da União é o servidor público, o chefe de todos os advogados contratados por concurso público, cargos efetivos, cuja função é defender os interesses da União e não de pessoas físicas que estejam ocupando o cargo na União, muito menos fazer discursos políticos. Não está na hora de descer do palanque? Pareceu muito mais fã do Lula do que advogado-geral da União, né? E não só fã do Lula, também um contra-Bolsonaro também. É bom dar uma olhada também no que está acontecendo agora. O Lula, o fato do presidente ter mudado, não mudou muita coisa. Outro dia mesmo a gente estava discutindo aqui do desmatamento, que estava até aumentando, e a própria ministra veio a público para falar que era uma espécie de contragolpe contra ela.
o Lula já é bem falado lá fora porque ele já criou essa imagem, ele já captou essa imagem muito antes dessa eleição de agora. E no quesito ambiental, que é a pauta que se fala tanto lá fora, ele teve a expertise de colocar a Marina Silva, que já é bem vista lá fora. A questão que eu acho que fica pra gente é a seguinte: quanto tempo o Lula vai conseguir sustentar os desejos tão difíceis que são dos outros países lá fora? Dá para ver até, a gente pode até fazer um paralelo desse bate-papo que teve entre a ministra e o americano, esqueci o John Kerry. John Kerry. Exatamente, onde ela mesmo ficou um pouco desconfortável com ele. Disso a gente já vai tirar como que vai ser daqui para frente. Minha aposta continua sendo que a primeira-ministra a pular do barco será Marina Silva, porque eu acredito que o Lula não vai chegar nem perto das exigências que os outros países lá fora fazem e Marina vai querer fazer, e aí vai haver esse contraponto entre os dois. Bruno Mussa, você está falando numa ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, que são regulamentos, que são atos inferiores a leis. Quando está se discutindo isso, é toda uma discussão técnica. Ali no Supremo Tribunal Federal não é para desenvolver projetos de defesa da Amazônia, ali é para discutir jurídica e tecnicamente se uma lei ou um ato normativo baixado pelo governo anterior ou aprovada na gestão anterior viola ou não viola a Constituição Federal. Agora, dessa maneira, como é que fica a pauta ambiental? Nós não estamos precisando de medidas estruturantes, medidas definitivas, medidas que possam promover uma fiscalização mais ampla do desmatamento, o combate ao garimpo ilegal, a defesa da Amazônia, uma melhor negociação dos créditos de carbono que possam vir em decorrência da preservação da floresta amazônica. Nós estamos aqui correndo o risco de ter politização até nos debates jurídicos, Bruno. Eu acho que sim, eu acho que a gente politiza tudo. E se a gente quiser realmente pensar num país avançado, num país com desenvolvimento, não apenas de curtíssimo prazo, mas de médio e longo prazo, a gente precisa parar de politizar todas essas pautas. Parece que a gente anda um pouco, regride, é sempre assim. Então, no meu entender, essas pautas, elas passam a ser politizadas, como você muito bem falou. Vamos tirar o que o governo anterior fez, anterior aqui por mencionar o anterior, podia ser 2 atrás, ou entra um novo daqui 2 anos e fala, vamos regredir de novo. E a gente sempre fica patinando com 2 passos adiante, 3 para trás, 2 adiante, 3 para trás. Então, a gente vê também a AGU, que ela deu parecer favorável a uma discussão que está hoje em voga, que é a parte do ouro, da legalidade do ouro, de atestar a origem do ouro. De novo, se a gente precisa parar de politizar toda e qualquer causa e sim pensar no desenvolvimento do país. Chega a ser cansativo a gente ver um monte de órgão cada vez que deveria ser técnico e ser muito mais parecer um partido político, seja de um lado ou de outro. Juliana, o que você acha, Ju? Olha, eu entendo que a gente está aqui discutindo a politização do judiciário, né? Dos órgãos judiciários. Exatamente. Mas o que tem acontecido também, que a gente tem visto já há alguns anos, a judicialização da política também, né? O judiciário o tempo inteiro também se intrometendo em assuntos que são políticos, e essa posição da AGU é uma maneira também poderia ser interpretada assim, tá? De o judiciário interferir na política de um modo que não seria necessário. Quer dizer que tudo vira política, então. Exato. Tudo é política. Tudo é política. Olha. Inclusive, a própria posição do judiciário, que deveria proteger essencialmente a Constituição, né? Que valha para todos a regra igualmente, independentemente da mudança de governo. Bom, Juliana Fratini, então é o seguinte, se tudo é política, quer dizer, vamos falar um pouquinho de política então, tá? O governo Lula decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio nas votações do Congresso, mas principalmente para barrar a CPMI dos atos de 8 de janeiro. A lista beneficia União Brasil, que terá diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Departamento Nacional de Obras contra Secas. Além disso, o partido também ficará com as presidências da Telebrás e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O MDB, União Brasil tem 59 deputados.
O MDB também será beneficiado, já que terá uma diretoria do Banco do Nordeste, uma vice-presidência da Caixa e 4 secretarias do Ministério das Cidades. Também tá bom, eles têm 42 deputados, são 59, mas 42 já está uma boa base nesse troca-troca. Na semana passada, o presidente da Câmara, o habilidoso Arthur Lira, deu um toque, avisando que o governo de Lula não está com essa corda toda e não tem base para apoiar grandes projetos. O líder do PT, Zeca Dirceu, corroborou o discurso de Lira. Abre aspas. Tem gente entendendo o que ele diz como ameaça. Acham que ele está arriscando a faca. Na verdade, ele está fazendo alertas importantes e, portanto, ajudando o governo. Sem cargo, sem grana, não há lealdade. Meu querido Alessandro Negão, é assim? Essa frase foi ótima, hein? Sem cargo, sem grana, não há lealdade. É engraçado que o dia 8 de janeiro levantou uma bolaça pro Lula. Levantou uma bola pro Lula e que ele soube cortar com maestria no próprio dia ali. Só que assim, esse mesmo 8 de janeiro agora está se tornando uma pedra no sapato do Lula porque tá saindo muito caro esse dia, mano. É muita coisa que ele está liberando, ainda mais agora também em troca de apoio, e ele está começando a ficar com os bolsos vazios, porque está acabando a sua moeda de troca. A questão que fica para a gente aqui é o que ele vai fazer depois que ele acabar com toda a moeda de troca lícita que ele tem na mão agora. Obviamente, alguns partidos... E aí fica a questão também assim, por que o Lula não quer a CPMI do dia 8 de janeiro? Se ele é o maior interessado. A democracia foi atacada. Ele quase foi atacado. Entendeu? Então, ele deveria estar à frente. Ele deveria estar mobilizando os seus eleitos da sua base em prol de conseguir essa bendita CPMI, mas aparentemente está fazendo exatamente o contrário. Bruno Mussa, vai estar começando a sair caro não ter essa CPMI, hein? Daqui a pouco eu vou te falar uma coisa, tá melhor não fazer a CPMI, porque estão pagando tudo o que pode e o que não pode para não ter a CPMI. Eu vi até um deputado do PT dizer o seguinte, Bruno, essa CPI vai servir para esses bolsonaristas, bolsomínios tentarem jogar a culpa no nosso governo. Mas como é que são inventados os fatos? Uma CPI é uma investigação pública. Ela requisita documentos, e-mails, colhe depoimentos, quebra sigilos e aí os fatos aparecem. Uma CPI não inventa fatos. Uma CPI produz fatos e, ao contrário de investigações sigilosas, coloca esses fatos publicamente aos olhos da imprensa. Como é que você está vendo essa movimentação toda para ter apoio aos projetos? Talvez seja o arcabouço fiscal para poder gastar mais do que arrecada e talvez seja aí para barrar essa CPMI, que poderia, parece, ao que tudo indica, implicar autoridades federais. Senão, o que justificaria esse temor a ponto de gastar toda essa grana para tentar convencer o Congresso Nacional? O que me causa mais estranheza é justamente se os condenáveis atos do dia 8 de janeiro, se ele me ataca, como é que eu não quero que seja investigado? Isso é muito estranho. Mas eu acho que isso é uma continuação até do que a gente falou na pauta anterior, que tudo está sendo politizado. E na pauta 1 também. O alto custo para essa CPI não sair tem a ver também com maior gasto público, que lá na frente eu expliquei no começo do programa que isso pode se traduzir em desvalorização da moeda e inflação. Então, eu acho que eu até anotei aqui alguns dos principais cargos que ele teve que distribuir pela União Brasil para, entre outros, né, para conseguir evitar essa CPMI. Então nós estamos falando ali de Banco do Nordeste, uma vice-presidente da Caixa, 4 secretarias do Ministério das Cidades, Telebrás, Codevasf, enfim, são entidades que estão loteadas e que estiveram envolvidas em escândalo de corrupção nos anos anteriores. Voltamos, parece, a estaca zero da mesma coisa. Me causa muita estranheza que se alguém me ataca, eu não quero ou gasto muito dinheiro para evitar a investigação de quem me atacou. Juliana Frattini,
Tá certo, isso faz parte da dinâmica do parlamento, essa governança em conjunto do legislativo com o executivo, dar emendas parlamentares, ceder cargos, essa dinâmica garante ao governo estabilidade para a votação dos projetos? Ou será que começar a distribuir cargos politicamente para retirar assinaturas de CPMI, para evitar CPMI, começa a não justificar um governo que veio para consertar o país, segundo a plataforma prometida por ele mesmo? Olha, eu vou fazer uma piada, tá? Até porque vocês sabem que eu defendi muito o campo progressista. Nunca houve um governo tão frente ampla como esse, né? Porque agora abriu de vez para todos os lados. Tem sim, tem então, sim. Na China, o Xi Jinping tem uma frente ampla, que ele 100%. conseguiu unanimidade. Pois é, agora tá uma super frente ampla mesmo. Mas olha, o que eu queria dizer, o que está acontecendo, a gente pode pôr em paralelo com o orçamento secreto, do que foi um orçamento secreto, não é verdade? Em que os parlamentares anteriormente recebiam um determinado recurso para supostamente garantir o apoio do governo anterior. Agora, como esse orçamento secreto foi acabado, como manter esse apoio, né? Então, está sendo tudo feito às claras agora. Distribuição de cargos, emendas parlamentares. É um orçamento indiscreto, mas não é mais secreto. É isso. Meu querido Alexandre Bissoli, você aí, advogado de tantos parlamentares, solta o verbo, meu amigo. Vou soltar o verbo, que essa frente ampla está sobrando na traseira do povo, a verdade é essa. O que nós temos que analisar nisso é que foi feito em 2 momentos a composição do governo. Primeiro, apostou-se as maiores fichas, que eram os ministérios, o primeiro escalão, lá no Senado. Teve uma eleição disputadíssima entre o Rogério Marinho e entre o Rodrigo Pacheco, e o governo, ao fechar com o Rodrigo Pacheco, precisou garantir uma série de espaços às bancadas do União, do MDB, para conseguir ali fazer a presidência do Senado. A Câmara não era muito possível fazer essa análise. Por quê? O Arthur Lira construiu sozinho a reeleição dele, com uma votação histórica, quase 500 votos, mais para 500 do que para 450. Ou seja, o governo não sabe ao certo o que tem de votos na Câmara dos Deputados. E aí começa a fazer uma negociação com bancadas, com esses espaços maiores que foram citados aqui, Codevasp, que tem um tamanho imenso, a Telebrás, que está cuidando de boa parte da implementação do 5G no Brasil, ou seja, 2 espaços de muita relevância, e aí começa com cargos no varejo e com a emenda. E aí, Juliana, você citou aqui o orçamento secreto. Lembrando que o número de emendas agora, o valor total a ser liberado pelo governo Lula bateu o recorde em relação ao governo Bolsonaro das impositivas. Ou seja, é também o governo Lula aprendendo o que o governo Bolsonaro fazia e ele criticava, fazendo o mesmo ainda com uma ampliação para conseguir no varejo um maior número de parlamentares. Bom, meus amigos, companheiros de mesa, esse é um assunto que irrita, até irrita quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Só se fala disso, emenda parlamentar, dinheiro para deputado, tirar assinatura de CPI através de emenda parlamentar. Vamos tentar ver se tem algum outro tema interessante. Vamos passar para o próximo assunto. Cadê a grana da oposição? De novo, os deputados federais novatos esperam que Arthur Lira, presidente da Câmara, cumpra a promessa de entregar as emendas parlamentares, sem fazer distinção entre aliados do governo e oposição. A deputada Júlia Zanatta, do PL, disse o seguinte: eu não pedi nada, mas, já que ofereceram, não faz sentido agora condicionar o pagamento apenas a quem estiver com o governo. Fecha aspas. Acrescento eu, isso é chantagem. Lira pediu 13 milhões de reais para cada deputado em primeiro ano de mandato, mas o governo está acenando agora com apenas 10 milhões de reais. Haja grana. E ainda assim, apenas para os que estiverem na base de apoio. Cadê a grana da oposição? Meus amigos, a emenda parlamentar é um instituto, a emenda em que o parlamentar faz por ocasião da votação do orçamento, e ele tem direito de reservar uma parte do orçamento para encaminhar as suas bases eleitorais, pavimentação de ruas, saneamento básico, enfim, atender entidades assistenciais e assim por diante. Para isso que serve a emenda parlamentar. Só que, ao que tudo indica, ela está sendo usada como uma barganha.
Isso é muito grave. Foi prometido a todos os deputados novatos que não tinham direito à emenda parlamentar, porque não participaram da votação do orçamento no exercício anterior. Foi prometida a emenda. Agora estão dizendo, se você assinar uma CPI ou uma CPMI para investigar esses atos antidemocráticos, se você fizer uma investigação pública, transparente, começar a ouvir pessoas, requisitar documentos para comprometer outras autoridades, vou retirar as suas emendas parlamentares. Olha o que fez a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem ela pensa que é? Instaurou uma CPI. E já ouviu o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal dizendo que a Polícia Militar tentava agir, mas o Exército que estava ali não permitia. Quem mais pode ser implicado? Por favor, agora eu vou começar com a Juliana Frattini. Já vou jogar direto para ela, porque ela é polêmica, ela é brava, ela põe as suas posições. Cadê a grana da oposição? Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. Posso pedir? E ninguém viu. Vai lá. Posso pedir? Então eu quero que você ponha aqui a taxa de novo. Pede uma taxa aí para mim do orçamento secreto que foi mudado pelo orçamento indiscreto, porque foi a mesma coisa que eu falei antes. Furaram o teto agora até para dar a grana para os deputados novos. É isso que está acontecendo. Não tem muito análise o que fazer. Não é uma coisa complexa. É um jogo de perde e ganha teto que de você está falando? apoio. Mas como furar o teto? O teto não existe mais. Agora existe o arcabouço fiscal. Então, mas já está tudo furado, gente. É um balde. Pensa um balde assim, com vários furos. Você enche de água, o negócio vai... Você chega lá no final, não tem água Juliana, mais, porque sai para todo Só um ajuste lugar. no teu exemplo. Não é? Seria bom se fosse o balde. Pior que é um barco com o povo brasileiro dentro, afundando todo mundo junto. Não, balde, eu falei balde. Você falou que pode ser o barco, eu tô dizendo que é um barco com o povo brasileiro dentro. Se fosse o balde, eu ficaria mais tranquilo, porque o balde tá ali sem ninguém dentro, né? Olha... Pois é. Será que o povo vai receber a mesma pena das virgens danaidas que receberam como penalidade por sua traição a Zeus? Balde sem fundo para retirar a água do mar. Alessandro Negão. Acontece que o pessoal acreditou mesmo que o PT ia dar os seus 13 milhões lá para todo mundo. Caramba, gente, às vezes a gente entra nessas conversas, dá a impressão que a gente está falando de um outro PT, né? Que não é o Partido dos Trabalhadores, sei lá, Partido dos Tratores, entendeu? Parece que a gente está falando de um PT, de um outro Lula, parece que a gente está falando de um outro Congresso, parece que a gente está falando de um outro Haddad, parece que a gente está falando de um outro Mercadante, parece que a gente está falando de uma novidade, entendeu? São pessoas que não chegaram com novidade. São pessoas que chegaram aqui dizendo assim, irmão, aquilo que a gente fez no passado, vamos repetir. Por mais que tentaram embelezar, entendeu? Transformar esse urubu num pavão, o urubu estava ali, e o urubu está falando, irmão, eu sou urubu. E o pessoal, não é urubu, é pavão. É porque a campanha, é porque agora ele é diferente, e agora ele está moderno, e agora ele fala todes. Não. Todes. Esse Lula é o Lula de antes. Ele é o Lula de antes, e ele mesmo falou de peito aberto várias vezes. Ele não está contando nenhuma novidade. Então era óbvio que o PT ia chegar e ia falar assim, não, tá, você prometeu aí, você prometeu, o problema seu. O que eu vou fazer aqui é dar o dinheiro aqui para quem é camarada, para quem é parça. Da mesma forma que eu também falei na campanha que ia voltar o BNDES a emprestar dinheiro para quem está devendo, e vou voltar, e vai voltar. Gente, Negão, posso complementar com uma coisa? Que aqui ouvindo agora você falando, não é uma palhaçada considerar que eles pediram 13 milhões? Exato. 13 milhões, é o número 13 mesmo, já é, a piada já tá aí, a piada pronta. É a piada pronta, vamos pedir 13 que eles vão concordar na hora, né? Exatamente. Melhor que esse. Meu querido Bruno Musa, Boa. a Juliana Frattini justifica isso dizendo, era uma frente ampla. Ela até fez parte dessa frente ampla, não é verdade? Uma ampla frente. Não precisava ser tão ampla a ponto de tentar ser unânime. Você, Bruno, o senador Tasso Gereissati, um senador muito experiente, foi governador do Ceará, declarou-se surpreso e decepcionado. Ele esperava outra coisa. O Lula está te decepcionando ou você acha que ele está fazendo aquilo que ele se propôs? E prometeu durante a campanha, está sendo honesto com relação aos fins aos quais ele se propôs. Qual a sua opinião?
Não tem como o Lula me decepcionar, porque eu não consigo acreditar em uma vírgula que ele fala. E não é por nada, é porque assim, eu tenho contato com essas pessoas do mercado financeiro mais conhecidas, em eventos, a gente junto, e eu pergunto, e vocês com 40, 50 anos, como é que você acredita numa pessoa que fez o que fez ao longo dos anos, e dessa vez, talvez é a primeira vez na vida que ele esteja falando a verdade. E aí, quando ele fala a verdade, você acha que ele vai mentir e vai fazer o contrário. Então, ele foi extremamente aberto e claro e transparente no que ele ia fazer. Ele está fazendo o que ele se propôs a fazer. Só que isso, como o Alexandre falou, a gente tem que lembrar que tem uma população brasileira dentro desse barco e isso traz consequências. A gente vai ter que arcar com essas consequências. O Estado tem uma função muito grande e ele faz muito bem. Transformar a gente em eternas crianças imaturas. E a gente passou da hora de sermos adultos e termos uma discussão ampla e grande e entender que as consequências chegam. É por isso, eu não acredito que políticos se importam com isso depois de eleito, mas é por isso que a população cansa. Eu acabei de voltar, como eu estava falando antes aqui, domingo na Venezuela, que eu fui produzir um filme por lá, e a população fala isso, eu não quero mais falar de política. E cansa. Por quê? Porque é um eterno jogo em que a população é deixada à parte. E a gente negocia milhões, e é o arcabouço, e são palavras bonitas daqui, de lá, e para a população pouco importa. Então é um jogo extremamente cansativo. Aliás, o Bruno Musa estava aqui me contando alguns detalhes desse filme que ele foi lá, do documentário que foi fazer na Venezuela para o Brasil Paralelo. E, olha, vale a pena, viu? Só o que ele me falou aqui, eu não vou revelar, mas vai ser um programa bombástico. Agora, gente, pera um pouquinho, nós só estamos falando de política. Política na AGU, política no Judiciário, política na compra por meio de emendas parlamentares. Tem política em todo lugar? Não é bem assim. Vamos falar da Marinha Apartidária. Forças Armadas, hein? Uma das notícias que chamou a atenção nesta semana foi de uma mensagem interna enviada pela Marinha a seus oficiais, dando 90 dias para que os militares da ativa se desfiliem de partidos políticos, caso estejam associados a algum deles. Essa nota foi enviada logo após um encontro do presidente Lula com a cúpula da Marinha. E, segundo as informações, o não cumprimento dessa solicitação pode resultar em punição para os militares. O documento estava orientando, inclusive, que todos os militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, verificassem se estão filiados ou não, e, em caso positivo, que providenciassem o desligamento. O teor desse comunicado muda bastante o que se viu nos últimos anos, especialmente porque, durante o governo Bolsonaro, houve vários militares que não só se associaram a partidos, como assumiram cargos políticos. Afinal, militares podem ou não se filiar a partidos políticos? Bom, é claro que eu vou ter que começar com o Alexandre Bissoli, porque me parece que a Constituição Federal é muito clara a esse respeito. Meu Deus! As Forças Armadas, cuja principal função é proteger o Brasil contra agressões externas, contra rebeliões internas e intestinas, pode ter filiação a partido, militares filiados. Isso é caso de perda de cargo ou não? Ou a Constituição permite, Bissoli? Exatamente, Capês. Essa nota é chovendo molhado. E eu digo isso por quê? Porque hoje já é proibido. Militar, seja ele das Forças Armadas, seja ele vinculado, seja o bombeiro, seja a polícia militar do seu estado, quando ele deseja ser candidato, ele se filia só na data da convenção. Então isso é previsto na legislação eleitoral, isso é previsto na Constituição Federal, que o militar, quando desejar se candidatar, apenas lá naquela reunião que escolhem os candidatos, isso acontece um pouco antes da eleição, 45 dias antes da eleição, mais precisamente pelo nosso atual calendário, se isso não mudar na lei, é quando ele é escolhido o candidato que ele pode se filiar. Todo e qualquer outro momento, se o militar estiver filiado, ele pode perder o cargo dele. É irregular. Então ele está falando óbvio nessa nota. O que me parece que ele quis dizer, e aí talvez tenha uma extensão um pouco maior, é a discussão da possibilidade de militares ocuparem ou não cargos enquanto estão na ativa. E isso é uma discussão um pouco mais profunda e que me parece que também merece ser feita no país. Porque do ponto de vista prático, o Capês muito bem colocou aqui, as Forças Armadas têm suas funções. Também é ruim quando você tem um militar da ativa vinculado a um cargo de governo. Uma coisa é um militar que não está mais na ativa, que pode ter um vínculo histórico, pode ter um vínculo pessoal, emocional, qualquer que seja, mas que não representa mais as Forças Armadas. A outra é o militar da ativa, que tem uma função constitucional.
que deveria estar zelando por essa função, fazer parte de cargo de governo. Exército não é cargo de governo. Aeronáutica não é cargo de governo, a Marinha não é cargo de governo, são cargos de Estado. Tem uma outra função na nossa Constituição. Então, a nota ela chove no molhado porque isso já é previsto em lei. O que me parece que faltou a Marinha ser clara é o que quer com isso. Dá um recado de que antes era assim, ou alguém no governo Bolsonaro era filiado a partido e não podia. Mostra quem era. Pode, inclusive, ser demitido do serviço militar. Ou não, está querendo dar um recado para além disso, como termina a nota, que não pode, na verdade, ocupar cargo público sendo membro das Forças Armadas. Aí é uma outra análise, uma outra repercussão. Alessandro Negão, você já imaginou um coronel bolsonarista se recusando a cumprir a ordem de um general petista por não concordar com as suas visões ideológicas? Para o mundo que eu quero descer, já dizia Silvio Brito. Isso não aconteceria porque as Forças Armadas elas são bem criteriosas em cima disso. A ordem dada é ordem cumprida e para eles tá tudo certo. Recentemente o Lula teve num almoço e depois com os almirantes, inclusive da Marinha, e depois ficou aquela cena que toda a internet compartilhou, onde ele parecia meio que ignorar alguns soldados do Exército que estavam ali prestando continência a ele. Eu até coloquei ali que eu achava que era merecido aquilo e algumas pessoas me interpretaram errado. Como assim merecido, Negão? Você queria o golpe? Que é assim agora, né? Você inverte a coisa. Como assim, Negão? Você queria o golpe? Não, eu sempre fui contra isso. Eu acho merecido porque, assim, o Exército teve 3 meses para se posicionar e dizer claramente à população o seguinte: pessoal, da hora que vocês estão aí fazendo o seu protesto, vocês têm todo o direito de fazer o seu protesto em frente a cada quartel, mas é o seguinte, nós não vamos fazer nada. Curto e grossamente, o Exército teve 3 meses para fazer isso. Desde o dia da eleição até o fatídico dia do 8 de janeiro. O Exército fez? O Exército não fez. Então, na minha opinião, aquele ato que parece, de repente não é, de repente é uma coisa que a internet ou a gente está vendo demais, que parece um certo assim, desprezo do presidente quando passa pelos soldados do Exército, eu achei merecido aquilo ali. Quanto à nota da Marinha, é o que o próprio Alexandre falou, é chover no molhado. Eu também, para mim, o militar que quer se candidatar, ele tem que primeiro sair. Ele não pode ter a sua salvaguarda ali, o seu bote salva-vidas, caso ele não seja eleito. Ele tem que estar, cara, como qualquer outro cidadão. Sai do seu emprego. Qualquer um hoje tem que sair. Você não consegue fazer uma campanha sem sair. Você é obrigado a sair do seu emprego, né? Sai do seu emprego, pede baixa e vai tentar o cargo político que quiser. Pode até falar, eu sou um ex isso, um ex aquilo, mas não eu sou um isso. Eu sou um coronel, eu sou um sargento, eu sou um soldado, entendeu? Como muitos hoje em dia fazem. Meu querido Bruno Mussa, você concorda com o Alessandro quando ele disse que as Forças Armadas deveriam ter emitido um comunicado àquela população que ficava na frente dos quartéis, exigindo uma providência não prevista nem autorizada pela Constituição, muito menos pelo artigo 142, que é a deposição de um governo legitimamente eleito, ou mesmo a desobediência civil com relação a uma eleição concluída? As Forças Armadas se omitiram, isso tem gerado algum ressentimento? Está na hora mesmo de despolitizar completamente as Forças Armadas? Afinal de contas, Bruno, a Constituição é expressa, não pode ter filiação partidária. Você quer ser militar, não pode ser filiado a um partido. Eu queria até voltar isso com uma pergunta até com o Alexandre, mas eu concordo, eu acho que não precisava soltar nenhum tipo de nota porque estava explícito, né? Foi o que o Negão falou, foi explícita a posição deles e ponto final. E como muito bem ele falou, o Alexandre, ele é um órgão de Estado, ponto final, né? Não é um órgão político e nada, ou do político A ou do político B. Mas é o que me parece, me corrija por favor, Alexandre, se eu estiver errado, antes da Constituição de 88, nenhum militar, ele inclusive não votava, né? Eu acho que me consta isso, quem falou é até um conhecido meu da Marinha, eu não sei se é exatamente isso. E a Constituição de hoje fala que se ele for se candidatar, ele tem que se licenciar. Só que se ele não for eleito, ele pode retomar as atividades, não é isso? Na verdade, quanto ao voto, a gente tinha previsão do voto do militar ainda. O que nunca foi possível era que o militar se filiasse para concorrer depois do regime militar, mas isso me parece que foi uma coisa, resquício de final do regime e impediu.
Desde a Constituição de 88, o que você tem o militar, para se candidatar, ele tem um período de filiação, ou seja, é militar, ele tem o processo de convenção, que é quando escolhem os candidatos. São os 45 dias que você mencionou. Isso, já foi 90, hoje é 45. Nesse dia, se ele for escolhido candidato, imediatamente ele se filia ao partido político. Mas hoje, tirando algumas outras funções, mas o militar ele pode voltar, se não eleito, à função militar depois da eleição. Ou seja, ele se filia ao partido para concorrer, passou a eleição, se ele não for eleito, ele volta. Então, o que talvez a nota queira dizer, mas não é o que ela disse, é que o militar, uma vez fazendo a escolha de se filiar para concorrer, não deveria voltar depois. E aí seria uma mudança em relação ao que é hoje. Entendi. Ou se ocupar cargo de governo, secretário, municipal, estadual, ministério, qualquer coisa, ele também tem que se desligar da corporação. Porque hoje você pode ser militar ativo e acumular ministério, acumular secretaria. O avanço seria em relação a isso, porque a previsão só fala que tem que se filiar no momento da escolha, mas ele não deixa de ter vínculo com a corporação. Ele volta na sequência, se perder a eleição, ele volta na corporação. Porque é o que me falou, que é o que vocês falaram de que é chovendo molhado, me pareceu que, por ser tão clara, chovendo molhado, realmente, me parece que essa nota tinha talvez, e não ficou claro nesse comunicado, que é justamente isso. De repente, os militares, eles que não foram eleitos, eles teriam que se desfiliar, mas como eles não foram eleitos, eles continuariam filiados. Seguinte, olha, só para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo ou assistindo, a Constituição Federal, no artigo 142, parágrafo 2º, aí nós vamos até o inciso 5º, ela diz o seguinte, abro aspas, o militar, está escrito, eu estou lendo, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Então, esse comunicado gerou um pouco de estranheza, Bruno. Será que os comandantes das Forças Armadas não sabem o que está escrito na Constituição, no capítulo relacionado às Forças Armadas? Então eles se apressaram para tentar desfazer o que a princípio pareceu ser ridículo. Não, mas pode ser que ele foi filiado contra a vontade. Pode ser que ele era filiado antes e depois esqueceu. Então tá bom, tá feita a explicação. Valeu o comunicado, tá legal? E a gente entendeu, né, Ju? Olha só, tem um coronel que é legítimo aqui disputar a eleição. Você sabe quem é, não? Coronel Ciro Gomes, claro. Não é? Ali é a família inteira de Coronel Ferreira Gomes todos, viu? Divide a tela aqui, ó. Escorrendo aqui o veneninho. Eu posso dar aqui, escorrendo o veneninho. Ali a família Ferreira Gomes tem meia dúzia de coronel. Vocês estão falando aqui coronel. Olha lá, vai. Ela vai falando coronel, eu vou mandar Ciro Gomes, não. Vou mandar um beijo pro Ciro Coronel, ó. Olha só. Ó, agora eu vou falar uma coisinha aqui, rapidamente, né, que eu acho que vocês comentaram tudo muito bem aqui em relação às Forças Armadas. Eu entendo que essa nota seja uma continuidade para deixar as Forças Armadas mais apaziguadas, porque, de um modo geral, elas eram muito mais bolsonaristas, politicamente falando. Acho que tinham uma afeição muito maior pelo governo Bolsonaro, pela liderança Bolsonaro, e com a ascensão do novo governo, eu acho que o Lula teve até uma certa habilidade de deixar essas Forças Armadas mais apaziguadas, e é o que eles querem, que continuem apaziguadas. É uma estratégia, no meu entendimento, é isso. Você concorda, Bissoli? Quer dizer, as Forças Armadas começam a se envolver em política partidária. Isso desgasta uma instituição que é cara a todos nós, é um patrimônio da sociedade. Então, chega a ser surpreendente um comunicado como esse. Não tem que fazer comunicado, tem que pôr para fora das corporações. Quem está afiliado a partido político que está no serviço tem que ser posto para fora da corporação, não é? Exatamente. Qualquer um que não cumpra a lei hoje em outra função pública pode ser demitido a bem do serviço público. Por que os militares não podem seguir o mesmo exemplo? Ah, mas o militar foi filiado na convenção para concorrer, acabou a eleição, ele não se elegeu, voltou para a corporação e o partido manteve filiado. É ato pessoal dele, unilateral, ir no cartório e pedir a desfiliação. O partido não é obrigado a fazer isso por ele. Ele tem que zelar pela sua condição de não filiado. Então, acabou o processo eleitoral, estava filiado porque concorreu, voltou à atividade na corporação, vai lá e entrega sua carta de filiação direto no cartório eleitoral, para não ter argumento do porquê continuou filiado. Agora, rapidamente, Alessandro Negão, estamos quase terminando esse nosso primeiro bloco. Como é que é possível alguém, então, ser filiado contra a vontade? Alguém poderia me explicar isso? Como é que alguém é filiado, não assina a ficha de filiação, ele é filiado contra a vontade? Porque é isso que a nota diz explicando. Olha,
Pode ser que alguém foi filiado contra a vontade. Ou ele se filiou, entrou para o serviço ativo e esqueceu de desfiliar. Não checaram se ele era filiado a algum partido quando ele entrou no ativo? Filiar, você tem Mas que conversa que é essa? Se você se filia, você tem que assinar. É assim, ô Bissoli? Tem uma falha do sistema. Quando você sobe, você alimenta apenas dados. Não, obrigado. Se num caso concreto alguém denunciar e falar, olha, foi uma fraude a minha filiação, aí você tem que identificar e notificar o partido. Você subiu no sistema essa filiação com base no quê? Aí o partido é obrigado a apresentar a ficha de filiação assinada. Mas o dado que vai para a Justiça Eleitoral é só número de título de eleitor e nome completo. Nada como ter um bom advogado eleitoral para já começar uma tese de defesa. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou a indicação de Daniela Barbalho para a vaga no Tribunal de Contas do Estado. Com isso, Daniela terá a missão de fiscalizar as contas dos agentes públicos, incluindo as do próprio marido, o governador Helder Barbalho, do MDB. Nas redes sociais, ela celebrou, abre aspas, contem com minha dedicação, seja no plenário da Corte, julgando processos nas ações do TSE nas comunidades, nos projetos, em defesa da primeira infância, no combate à violência contra a mulher, seja nas orientações aos agentes públicos. Fecha aspas. Meu querido Alexandre Bissoli, como você é da área, advogado, eu queria começar com você. Não haveria um certo impedimento à luz do princípio da moralidade ou da impessoalidade? Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal chegou a barrar a nomeação de um superintendente da Polícia Federal, alegando que ele era ligado próximo a Bolsonaro. Não seria aí o mesmo argumento que deveria ser usado para ter a mesma posição? Como é que fica essa questão e qual é a formação que ela tem? Capês, essa é uma brecha que tem na legislação. Os tribunais de contas se tornaram órgãos de nomear apadrinhados políticos. E isso é um grande problema, porque você não tem vedações claras e isso tem uma questão de moralidade muito grande, porque virou moda os governadores começarem a nomear apadrinhados seus. Eu até entendo quando se nomeia um parlamentar que tem uma atuação exemplar na Casa Legislativa, um técnico. Agora a esposa, com que formação, e ainda que tivesse, Capês, ainda que a formação dela fosse numa área que você julga que poderia contribuir no julgamento de contas, nós temos na Constituição Federal, quando a gente fala em processo eleitoral para cargos públicos no país, a chamada inelegibilidade reflexa. Isso é quando alguém já possui um cargo público e o seu parente até terceiro grau não pode disputar. Então, por exemplo, se alguém é governador de estado, não pode um filho, uma esposa disputar o cargo para deputado estadual. Se alguém é presidente da República, os seus familiares não podem disputar cargo para cargo nenhum no país, porque estão todos abaixo. Se alguém está abaixo, sim, um prefeito pode ter alguém disputando um cargo mais alto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é feito para que você não use a influência do seu cargo, que é mais alto, para que essa estrutura beneficie esse parente próximo para conseguir se eleger. O que é um governador do estado que comanda a Casa Legislativa, quer dizer, comanda do ponto de vista constitucional não, mas do ponto de vista prático, como a gente já viu, é emenda, é espaço de governo, consegue maioria de votos. Como pode um governador que consegue articular uma maioria de votos usando a estrutura pública, usando emendas parlamentares, colocar a esposa para ser indicada, o filho, a irmã, o primo de terceiro grau, ou seja, não tem critério nenhum de moralidade. O que se busca é um cargo vitalício para fazer uma bela de uma antecipação de aposentadoria para um ente pessoal, que indiretamente vai se beneficiar esse governador que indicou quando estiver fora do mandato também. Alessandro Negão, os políticos estão sempre querendo cavar uma boquinha, é isso? Exato. Mas eu acho que o melhor aqui foi o discurso, né? Contem com minha dedicação, seja no plenário da Corte, julgando processos, nas ações do TSE do TCE nas comunidades, nos projetos em defesa da primeira infância, no combate à violência contra a mulher, seja nas orientações aos agentes públicos. Eu queria muito que aqui tivesse aqui, ó, contem com minha dedicação e contem com a minha isonomia, acho que é a palavra certa, porque se meu marido, entendeu, tiver com algum problema, vou julgá-lo com a mão pesada da lei. Acho que faltou isso, né? Sabe, eu posso fazer um comentário aqui? Eu sou então, mulher. Já aproveita e você responde. Vou te fazer uma pergunta, você já fala e já responde. Tá bom. O Alessandro Negão disse que faltou o quê? Faltou isonomia. Isonomia. Eu pergunto, faltou lealdade ao governador?
ou faltará? Isso é para mim, essa pergunta? Opa, você já Não vai faltar lealdade, provavelmente, a não ser que eles tenham uma briga lá na frente que, por motivo de separação, aí vocês já sabem como é em qualquer lugar, Você né? acha que a nomeação, então, Sim, garante claro. o casamento? Também, ajuda. Agora, eu vou dizer uma coisa, a partir do que o Negão falou aqui, que ele fez a leitura da fala dela, isso mostra que as mulheres, de um modo geral, desde o governo passado, elas têm gostado muito de se envolver na vida política dos seus esposos, né? E elas estão conseguindo muito espaço, independentemente de como isso aconteça. Michele conseguiu bastante espaço, Janja tem hoje bastante espaço e por aí vai. Aí quem está abaixo dessas lideranças maiores também vai fazendo o que pode para integrar as suas esposas ao universo político. Então tem uma mudança aí interessante, que ela é social, inclusive, do papel da mulher junto aos seus maridos na disputa política, né? Na disputa pelo poder, porque eles se fortalecem juntos, enquanto estão juntos. Separados, pode ser que fique muito pior. A gente já viu casos assim que são horríveis. O caso do Ricardo Coutinho, lá da Paraíba, quando se separou da esposa, que eu acho que nunca nem teve um cargo público, foi uma coisa horrível, né? E é só puxar aí no Google que vocês podem ver. Agora, para concluir aqui... Para concluir... acredito que vale muito as mulheres que queiram entrar para a política começar por si mesmas também, construir os seus caminhos de maneira paralela. É isso. Bruno Musa, concorda com essa nomeação? O governador nomear a própria esposa para o tribunal? Olha, eu acho que, complementando aqui o que a Juliana falou, o papel da mulher, para mim, é outra história. O que não dá é para você colocar a tua mulher para controlar ou chefiar as contas do dinheiro público de um estado. Isso aconteceu, você falou do Pará agora na matéria, mas aconteceu em Alagoas, Piauí, Amapá, e aí eu completo. Você diz mulher, para não evitar mal entendido? As mulheres, as esposas. A esposa, não mulher gênero. O governador colocar a esposa. Não, ele colocou as suas só para evitar confusão. Controlar o dinheiro público daquele estado. Ou seja, a mulher vai supervisionar se o marido está gastando bem o dinheiro público do estado. Então, é o que o Alexandre falou. Tem uma brecha na Constituição? Ok, mas não é ético nem moral você fazer esse tipo de coisa. E vai em linha até com outra coisa que foi absurda, que tem muito a ver comigo, que é muito a ver com a minha área de trabalho, que é a nomeação, por exemplo, de uma pessoa para ser presidente da Previ, para controlar 250 bilhões de 200 mil aposentados do Banco do Brasil, que é um escriturário que nunca trabalhou com finanças. Essa pessoa hoje vai controlar o dinheiro de 200 mil aposentados. Então me parece uma prática enraizada aí nesse governo de realmente você colocar pessoas próximas, não para eles fiscalizarem, mas para eles terem muito mais controle sobre... Vamos deixar de falar de política agora, vamos deixar de falar de política e vamos falar de eleição, tá? O apresentador e jornalista José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes, fechou com o PDT para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. Vale lembrar que no ano passado da Atena desistiu da sua candidatura ao Senado. Ao jornal Estado de São Paulo, o presidente do PDT, Carlos Lupe, confirmou que da Atena é o nome da sigla ao cargo na capital paulista. Abre aspas, Lupe, falando, irá fortalecer o nosso partido e nossa causa, pois é um homem comprometido com as causas populares. Fecha aspas. Muito bem. Por falar na Prefeitura de São Paulo, um dos nomes fortes, todo mundo sabe, é o de Guilherme Boulos, segundo deputado federal mais bem votado do país. E a esposa do ministro Fernando Haddad, Ana Estela Haddad, também é cogitada para ser vice de Boulos na chapa do PSOL. Houve um acordo PT e PSOL. Ele receberá apoio do PT porque esse acordo foi chancelado pelo presidente Lula. O PT não lança candidato a prefeito. Ana Estela atualmente ocupa o cargo de secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde. Então nós temos aí da Atena, Boulos, Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, Ricardo Salles se lançando. Vamos ter uma disputa aí bastante acirrada, hein, Alessandro Negão? Se a gente vai levar a sério o debate, eu já excluo da Atena agora.
Entendeu? Para mim, levar a sério o Datena é a mesma coisa que eu levar a sério o Danilo Gentili para presidente do Brasil. O Danilo Gentili tem mais probabilidade. Mais probabilidade que o Datena. Concordo. O Datena toda vez fala que vai se candidatar a alguma coisa, se filia a um partido, fica aquela briga entre partidos, sai nas pesquisas eleitorais, é óbvio que ele vai sair, é óbvio que ele vai estar bem em pesquisa eleitoral, porque ele é famoso, ele está todos os dias na televisão, por horas ele está na televisão. Então é óbvio que... E também no rádio, ele tem um programa no rádio também, então ele vai sempre ficar bem colocado, mas no final das contas eu acho que ele acaba atrapalhando o debate. Hoje, o que nós temos, a não ser que apareça aí depois, nos próximos 2 anos, hoje nós temos 3 nomes. Hoje nós temos Guilherme Boulos, hoje nós temos o Ricardo Nunes e temos o Ricardo Salles. Ricardo Nunes e Ricardo Salles estão disputando o apoio do atual governador Tarcísio. O Ricardo Salles teria o apoio já de imediato do ex-presidente Bolsonaro, da mesma forma que Boulos teria o apoio já imediato do ex-presidente Lula. Eu acredito que o Boulos vai para o segundo turno e é uma coisa que ultimamente eu até ando conversando muito, seja na frente das câmeras, seja fora das câmeras, que é o seguinte: se o Guilherme Boulos, isso baseado no discurso que eu vi dele essa semana em que ele fala da reforma tributária, o jeito com que ele falou, que ele lembra muito um Lula de 95, 96, parece até um cosplay daquele Lula lá atrás. Se ele pegar esse discurso que ele tem hoje, der uma maciada nesse discurso dele, eu não duvido nada ele acabar levando aqui em São Paulo, principalmente se houver uma briga entre Ricardo Nunes e Ricardo Salles. Meu querido Bruno Musa, o Alessandro Negão não está pondo fé na candidatura do Datena. Não que ele não tenha potencial, mas que ele não vai manter essa candidatura até o final. Você acha que o Ricardo Salles conseguirá apoio do PL para lançar a sua candidatura quando o PL faz parte da base do governo do Ricardo Nunes e mesmo com esse anúncio antecipado permanece na base? Será que o Ricardo Salles também não corre o risco de ficar candidato dele mesmo? Eu acho que nada mais nos surpreende na política, né? E a gente tem um tempo ainda pela frente, a gente não pode, é impossível cravar, né? As coisas mudam, você vê, a gente estava uma semana do segundo turno presidencial, ninguém sabia de absolutamente nada. Então, vai em linha com as outras pautas que a gente falou aqui anteriores, né? A política é um jogo totalmente de surpresa e nada nos surpreende, seja para positivo ou para negativo. Então, eu acho que ele consegue sim esse apoio, mas de novo, tem tanta água para correr debaixo dessa ponte que qualquer coisa que a gente falar aqui é uma especulação pura. Alexandre Bissoli, o Alessandro Negão, em outros programas, tem dito que o Ricardo Nunes tem um perfil que o paulistano gosta. Ele é quieto, não gosta de se mostrar muito, de aparecer, não fica se colocando e, segundo a opinião do Alessandro Negão, ele vai realizando coisas para a periferia. Você acha que ele quietinho pode enfrentar esses gigantes? O Ricardo Salles foi um campeão de votos, o Boulos, segundo deputado federal mais votado do país, o Datena, conhecidíssimo, para qualquer cargo que ele se candidate, ele sempre será um candidato forte, competitivo. Como é que fica o estilo do Ricardo Nunes mais discreto e caminhando em direção e fazendo uma composição de partidos num arco de apoio? Capês, primeiro começando com a questão do Datena, que é a primeira do dia, em que pese eu respeitá-lo como apresentador, grande profissional da comunicação, acho que tem seu trabalho e sua competência, mas do ponto de vista da candidatura, isso não é uma notícia, é uma piada, mais uma, que ele conta a cada eleição. Então, Datena candidato a qualquer coisa, para mim, eu tenho como uma piada, não como uma notícia. Agora, do ponto de vista prático, com quem realmente vai disputar, com quem tem aí a sua intenção, você trouxe uma questão muito interessante. Acho até, como o Negão traz aqui muito bem sua avaliação do perfil do Ricardo, e concordo com ele, mas isso não resolve numa polarização. O então governador Rodrigo Garcia, tentando a candidatura à reeleição, era o governador raiz. E verdade, ele puxou aquilo no jingle, não foi à toa. Rodrigo tinha o perfil do interior de São Paulo, tinha o perfil do gestor, tinha o perfil do político experiente, e me arrisco a dizer que o Rodrigo tinha muito mais experiência política que o próprio Ricardo Nunes, tinha o governo do estado na mão, uma máquina que sabia usar, e não conseguiu ir ao segundo turno diante dessa polarização. Então,
ou o prefeito Ricardo Nunes vai conseguir ser o candidato do centro-direita, com apoio do Tarcísio, Bolsonaro e de todos esses políticos, porque o PL não vai dar legenda para o Ricardo Salles, porque o Vinícius Poit não vai conseguir ser candidato, porque Carla Zambelli ou qualquer outro nome que queira surgir não vai viabilizar uma candidatura no centro-direita, ou ele está fadado, no meu ponto de vista, a fazer o mesmo papel que o Rodrigo Garcia fez, ter a máquina na mão e ver as candidaturas polarizadas irem ao segundo turno. E me parece que se o Salles for o candidato do Tarcísio, do ex-presidente Bolsonaro, e o Boulos for o candidato do centro-esquerda, serão esses dois candidatos que estarão no segundo turno, porque será uma reprodução do embate que nós tivemos para governo do Estado aqui em São Paulo, mesmo tendo um gestor na máquina, mesmo com toda sua competência, não conseguindo ir ao segundo turno. Bissoli, o Rodrigo Garcia, ele tinha o Tarcísio, que tem o mesmo perfil que ele. O Tarcísio não polarizou. Tanto que o Tarcísio, eu acho que ele foi eleito também por ele não polarizar. Ele veio, lógico, com o apoio do Bolsonaro, mas ele entregou muito durante os últimos 4 anos. E ele tem o perfil... Eu lembro que o Paulo Figueiredo brincava muito isso, falando, nossa, vocês aí de São Paulo gostam do perfil coxinha, né? Que é a cara do Tarcísio. Eu acho que o Rodrigo, se não fosse o Tarcísio, fosse um outro, assim, mais combativo, que nem você está falando... Talvez a coisa tivesse ido mais pro lado do Rodrigo Garcia. Tem que lembrar que o Rodrigo Garcia não tinha uma candidatura presidencial forte alavancando a sua candidatura. Mas o Tarcísio ele era muito parecido com o Rodrigo Garcia. Apoiado pelo Lula? É o Haddad, né? Você tinha o Haddad apoiado pelo Lula. Você tinha o Tarcísio apoiado pelo Bolsonaro. E o Rodrigo... A meu ver, houve um erro do marketing por dizer nem direita nem esquerda, como dizer nem direita nem esquerda, então é café com leite. Então ele correu o risco. O Tarcísio não veio só pelo Bolsonaro. Não, ele era um ministro muito... Claro. Eu acho o Tarcísio uma pessoa extremamente competente. Pessoal, vamos avançar. É claro que o Tarcísio tem todos os méritos. Mas ele foi o candidato do Bolsonaro. Claro que o Tarcísio é competente, tem todos os méritos, é um excelente gestor e o apoio do Bolsonaro também pesou. Juliana Frattini... Boulos, Datena, Vinícius Poit, Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Datena. Tabata. Não tem muita testosterona aí, não, Juliana? Não tá precisando de uma mulher candidata? Você não quer se lançar candidata, Juliana? Não teria um partido agora para mim. Agora, eu vou dizer o seguinte, é muito positiva essa entrada na política agora, suposta, né? Da Ana Stella. Ela já atua com o marido, já faz muito tempo. Não é a mesma coisa do que a prática patrimonialista das mulheres na política que eu falei no passado. Ela tem histórico e ela pode fortalecer sim essa chapa a partir da centro-esquerda. É bom. Agora eu estava me perguntando aqui, quem é a candidata mulher da centro-direita ou da direita? O Ricardo Salles, acredito, não comporia a chapa com a Carla Zambelli, apesar dela ser a mais forte da direita hoje em São Paulo. Agora, fiquei pensando também, quem eventualmente do Novo poderia ir com ele numa dobradinha, né, ou se lançar pelo partido? Aí tem a questão do Poit, que o Poit é do Novo, e o Ricardo Salles já foi do Novo, e acredito que não ficou muito bem, saiu meio brigado de lá. Vamos chamar quem? PSDB tem algum nome? O PSD tem algum nome? Quem será? Se os partidos não tiverem nome, aqui na mesa, Juliana Frattini. Mas não para centro. Tem nome. Olha, eu tenho nossa credibilidade aqui. Fernando Capês também nessa mesa. Capês, poxa. Vamos prosseguir então, gente. Lembrando aqui que o nosso mestre Gilberto Kassab, ninguém duvida que é um dos maiores articuladores políticos, dos homens que mais entende de política no país, na sua entrevista no programa Direto ao Ponto, que agora estreou na última segunda-feira, 21h30, entrevistando Gilberto Kassab. Agora, na próxima segunda, entrevistará o governador Tarcísio Freitas. E o Kassab disse, olha, no segundo turno, nunca um candidato de direita derrotou um candidato de esquerda. Candidatos autodenominados de centro, sim. De direita, não. Vejamos. Bem, já que a política está pegando fogo, vamos falar de uma parte que não poderia jamais estar em chamas. No primeiro semestre desse ano, o bioma Amazônia concentrou 90% das áreas com queimadas.
Ao todo, o perímetro atingido pelas chamas foi de 487 mil hectares. Os dados são do Monitor do Fogo, iniciativa do projeto de lei de mapeamento anual do uso de cobertura da terra no Brasil. Isso em parceria com o Instituto da Pesquisa Ambiental da Amazônia. Somente no primeiro bimestre de 2022, a área totalizou 654 mil hectares. Nos 6 biomas do país, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, em 536 mil hectares, houve focos de incêndio. Muito triste. A área é 28% menor do que a registrada no primeiro bimestre de 2022. De acordo com pesquisadores, os dados do monitor mostram que a frequência das áreas queimadas no Cerrado também está aumentando. Isso não permite que a vegetação e o ecossistema se recuperem. Alessandro Negão, foi tão politizada com ideologia a questão da Amazônia. Nós, no Brasil, no mundo, não estamos precisando de projetos concretos de vigilância, de combate a esses incêndios. O que pode ser feito para salvar essa nossa Amazônia e salvar o mundo, inclusive trazendo créditos de carbono como recurso para o país, Alessandro? Bom, antes de mais nada, eu quero saber onde estão 3 personagens dessa história, que é Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio e aonde está a turma que via girafas na Amazônia. Você tem toda a razão, Capês, esse debate tinha que ser levado muito mais a sério, mas o problema é que esse debate tem sido levado com o fígado há 4 anos. E o presidente que está lá, eu não gosto dele, então eu não vou levar esse debate a sério. Olha aqui, os dados estão aqui, você acabou de ler. O bicho está pegando lá na Amazônia, ou na verdade o bicho está queimando lá na Amazônia, e agora todos aqueles personagens que a gente viu fazer tanto escândalo, tá todo mundo como os 3 macaquinhos, né? Cego, surdo e mudo. Minha querida Juliana, e aí? Como é que fica essa questão? Precisamos tomar providências concretas. Chega de debate político, de visitar o Biden, se abraçar, falar que vai defender a Amazônia. Vamos defender efetivamente? Cadê os projetos? Projeto Sivan, a Procuradoria-Geral da República está fazendo tomando uma série de providências. Não precisamos de projetos estruturantes? Rapidamente, 30 segundos. Sem dúvida. Acredito que o país tenha personalidades, pesquisadores, né, da área científica muito competentes na área ambiental e pode acessá-los o quanto antes, quando quiser. Agora, só uma complementação. Eu tenho defendido aqui em todos os programas que faço, quando esse assunto surge, uma necessidade imensa da política se voltar para a região norte do país de um modo geral. Isso não acontece hoje em dia porque é um colégio eleitoral muito pequeno, apesar de todos os interesses que compõem aquela região. Muito bem, vamos ao nosso último assunto. Durante um evento na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Lula voltou a defender que o Brasil compartilhe recursos com países da América do Sul. Está sobrando dinheiro. Segundo Lula, é preciso garantir que o continente continue em paz e que o Brasil, como irmão maior, ajude na sua reconstrução. No mesmo evento, o menino chamou a atenção a interromper o discurso de Lula para perguntar sobre o preço da picanha. Vamos conferir. Roda sonora! Nós precisamos tomar muito cuidado porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Bom, pessoal, nós estamos falando em âncora fiscal, acabamos com o teto constitucional, distribuição de emendas parlamentares a dar com rodo. Agora vai sobrar dinheiro até para ajudar os países. E com isso nós vamos gastar menos do que arrecadamos. Então, vamos ter que arrecadar mais. Vai ter que ter imposto para esse monte de benesses. E, em alguns casos, desperdício, não, Musa?
grande parte desperdício. A gente falou em todas as nossas pautas anteriores aqui de quanto esse dinheiro vai drenando pro ralo e a gente nem sabe. E aí os políticos discutindo milhões e bilhões daqui e de lá, e isso pouco importa, né? Eu venho discutindo, eu venho fazendo, você mencionou aqui sobre a série que eu tô produzindo, agora que fui pra Venezuela, eu tinha ido pra Cuba, a gente vai fazer outros países da América Central, e esqueceram de uma coisa. Eu venho perguntando para essa população de base mesmo, e eu cada vez vejo menos apoio a esse tipo de ideia. Porque é o que eu falo uma hora. Tanto na economia como no social, uma hora a realidade bate a porta. E a gente precisa encarar de frente como adultos. A realidade uma hora chega, você não mente uma vida inteira. Então, nem o dinheiro, ele não é infinito. A gente tem recursos que eles são finitos e a gente precisa cuidar bem deles. Senão, de novo, o resultado vai ser muito mais perder poder de compra e quem sofre mais é a população mais baixa. Alexandre Bissoli, Olha, Capê. há duas realidades no universo. A beleza dos planetas e o boleto que vence no final do mês. Vai ter dinheiro para todo mundo? Você falou uma coisa que eu ia quase que falar por cima de você aqui dos boletos. É o exemplo que eu ia dar. Você em casa, que tem aquela meia dúzia de boletos para pagar e não paga porque não tem dinheiro para pagar os boletos. Você vai lá no seu vizinho pegar os boletos dele para pagar os deles também, se nem os seus estão pagos? O exemplo é esse. O Lula está dizendo, eu não tenho dinheiro nem para pagar os meus boletos, mas eu vou lá no meu vizinho pagar os dele também. Ou seja, é com o nosso dinheiro que vai pagar a conta dos outros e a nossa conta vai continuar vencida. Alessandro Negão, vamos então ajudar todo mundo e tá tudo bem? Pois é, né? Eu queria só encerrar, a gente está chegando no final do programa, e queria agradecer ao presidente Lula, porque nesse pronunciamento dele, ele provou uma fake news que é o próprio pessoal de esquerda anda espalhando, de que a carne tem ficado mais barata, e até ele mesmo falou que ele vai tentar deixá-la mais barata, mas não agora. Então, parabéns pro presidente Lula. E outra coisa também, picanha fatiada não é picanha, é colchão duro. Só nesse lugar chamado Brasil que a gente passa por isso, compra gato por lebre e é obrigado a aceitar assim como, entendeu? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bom, meus amigos, como eu avisei, Linha de Frente, o programa mais polêmico da televisão brasileira. Sempre na Jovem Pan. Jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.